Bom, então a gente já falou um pouco sobre a nossa aplicação, mostrei já o escopo dela, como é que ela funciona. Aqui a gente tem algumas classes de TypeScript do Nest.js que ele cria quando a gente cria o projeto. E agora eu vou falar um pouco sobre o Docker. Então a gente já falou do Nest, do Prisma, eu vou falar um pouco sobre o Docker. Aqui eu esqueci de falar, mas aqui eu tenho comandos, tá? Que eu deixei salvos para eu ver depois. Então quem quiser usar também, tem vários comandos, tá meio embaralhado, tem alguns que eu não usei, como esse daqui do bcrypt, eu não usei isso aqui, mas quem quiser tá aí. Então depois quem quiser dar uma olhada é bem legal. Deixei para mais para salvar. Eu não vou falar do PostGrid agora, vou falar do Docker. O Docker, ele é bem interessante porque ele facilita o nosso ambiente. Então, por exemplo, aqui a gente está usando o Nest, Prisma, Docker, PostgreSQL e Swagger. Uma pessoa que quiser pegar essa aplicação, como eu falei, do GitHub, ela não vai precisar ter tudo isso baixado na máquina dela. Ela só vai baixar o Docker. Porque o Docker ele vai fazer todo esse trabalho de baixar todas essas dependências do Prisma, do Nest, do PostgreSQL, do Swagger e vai rodar tudo a partir do Docker, tá? É para isso que ele serve. Então, como a gente tem muita tecnologia e outras pessoas precisam usar a nossa aplicação, a gente não vai precisar pedir para elas baixar tudo. O Docker vai fazer isso pra gente. Como que ele vai fazer isso? Eu fiz isso, pelo menos, tem vários jeitos de fazer, mas eu fiz no Docker Compose. O Docker Compose ele vai criar dois containers, tá? Então ele vai criar o container chamado sgtdbdoc e o container chamado app. Esse container aqui, ele é para o nosso banco de dados, beleza? Então ele vai usar a imagem do Postgres. Ele vai mapear da minha porta 5431, vai escutar a porta 5432 dentro do container, tá? Então tem duas portas, tem as portas da minha máquina, tem as portas da máquina do container, tá? E a gente vai mapear da nossa 5431 para 5432. Vai dar um nome de sgtdbdoc. Aqui são algumas configurações normais que eu não vou entrar em detalhes. E aqui vai setar o nosso ambiente. Aqui ele vai falar que o Postgres User é o Postgres, o Postgres Password é o Postgres, no caso o usuário assim é Postgres, e vai falar o nome do banco, que é SGTDB. Então aqui a gente está configurando o container para o nosso banco de dados. Fazendo isso aqui, na hora que a gente rodar esse Docker Compose, ele vai subir um banco de dados Postgres, basicamente. Bem fácil, bem rápido e deixa bem legal o nosso ambiente. Aí a gente tem aqui o nosso container da aplicação. Esse container aqui ele é interessante porque ele vai usar um Dockerfile. Esse Dockerfile ele é um documento Docker que vai falar para o Docker o que ele tem que rodar. Então no caso ele vai pegar aqui a imagem mais recente do Node, tá? Que é o nosso ambiente do JavaScript que usa TypeScript para rodar o Nest. Ele vai pegar esse ambiente aqui, que é o Node. Ele vai criar um diretório chamado sysgentask. Ele vai copiar tudo que está aqui na minha raiz, tudo nessa raiz, para a raiz do container. Vai fazer essa cópia. Ele vai rodar um yarn install, que é em alguns parâmetros, para atualizar as dependências da nossa aplicação. Vai rodar um yarn build para gerar os arquivos, mas não vai fazer isso aqui. Isso aqui não faz, vou explicar melhor depois porquê. Pode dar uma travada. Não sei porque ele está falando isso aqui, mas tá bom. Enfim, vai rodar um yarn build, vai rodar e vai expor essa aplicação na porta 25/4. 25/4 é a data da minha namorada, um beijo pra ela. Isso aqui é uma homenagem. E ele vai rodar um yarn start dev. Esse comando ele vai iniciar a nossa aplicação. Caso a gente queira, não é necessário rodar a aplicação no container. A gente pode vir aqui e rodar um yarn start dev. Mas, como eu já expliquei, para a gente padronizar o nosso ambiente, é melhor a gente deixar num Docker. Aí o Docker vai ficar responsável por rodar esse comando. Depois ele baixar essas dependências, entendeu? Então, é basicamente isso. Aí, o que o Docker Compose faz? Ele vem aqui na nossa raiz, como está especificado aqui, ele vem na raiz e procura o Dockerfile. Então ele vai buildar a partir da raiz, no caso build, contexto raiz, builda os Dockerfiles. Se tivesse mais de um, ele ia buildar também. No caso, ele vai buildar esse Dockerfile aqui. Buildando esse Dockerfile, ele vai subir nossa aplicação. Aqui está falando que a nossa aplicação ela vai depender do banco de dados. No caso desse container sgtdbdoc, ele vai falar que o ambiente aqui
a URL do nosso banco de dados é essa, e vai falar a porta. Então o container vai rodar na porta 25/4 para 25/4 da minha máquina. No caso, 25/4 da minha máquina para 25/4 da máquina do container, beleza? Basicamente isso. Então a gente tem dois containers aqui, rodando o banco de dados e rodando a aplicação. Esse é o nosso Docker, isso é como ele funciona, beleza?